pouco recurso na FUNAI, menos índios do que era há 30 anos atrás, e ainda desse pouco recurso da FUNAI, muito dinheiro estabilizado em custo administrativo, pouco dinheiro agindo na finalidade. Eu cheguei a fazer matéria como repórter de posto de saúde em área indígena, na região de Dourados, que não tinha porta no banheiro feminino, que as mulheres tinham que ficar na porta para poder tampar quem estivesse fazendo suas necessidades. Então, assim, não sei se o governo acha normal não ter porta no banheiro e as pessoas terem que fazer isso, né? A gente fala de dignidade e tudo mais, isso é um reflexo dessa situação. Como que inaugura um posto sem porta e começa a ter o atendimento disso? Posto que demorou muitos anos para ficar pronto ainda. E esse dinheiro da FUNAI, essa finalidade, é muito falta também do Brasil não ter uma política de Estado, de ver o médio prazo e longo prazo, e aí a consequência disso é trágica, das coisas estarem piorando, porque agora, de novo, você tem um governo federal, uma gestão que promete algo diferente, um respeito aos povos originários. O Lula subiu a rampa do Planalto com várias pessoas, entre elas alguém índio, né? Foi o Raoni. Então, Raoni, isso tem uma simbologia muito forte, mas não pode ficar só na simbologia, né? E Como não você pode... tem visto essa retomada? Na verdade, não pode ficar só na simbologia e nem só num discurso. Há muito tempo que a gente observa o discurso político do não índio, fazendo e falando as promessas, mas ultimamente também a gente percebe que geralmente o índio sempre fica o último da fila. Então, quando vai repartir uma política pública de fato, que vai fazer para a sociedade não índia, e que está incluído, nós índios somos munícipes, nós somos cidadãos, nós... Merece o mesmo acesso ao serviço público que todo mundo. Somos seres humanos. Somos seres humanos iguais. Iguais em sentido genética, mas nós temos nossas especificidades culturais que têm que ser respeitadas sim. Nós temos a nossa língua que precisa ser respeitada sim. Nós diferenciamos de povos no estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui 8 etnias, são diferentes. A realidade do povo Terena, do povo Cajuel, do povo Guató, do povo Quiniquinaua. Nós somos totalmente diferentes, a forma de vivência, mas nós pensamos e nós precisamos da política pública de fato. E eu observo que muitas vezes, quando vão fazer os projetos, muitas vezes eles não sentam na mesa para perguntar, é isso que você quer que seja feito na comunidade? Sabe o que eles fazem? Eles elaboram um projeto lindo, maravilhoso, com um valor absurdo, e vai lá e coloca para a comunidade e acha que isso vai estar certo. Eu vejo muito mais, inclusive, nós temos hoje antropólogos indígenas, por quê? Isso foi estratégia também, porque a gente viu que os antropólogos... Sobrevivência. Tinha alguns antropólogos, não vou dizer todos, mas tinha alguns, e ainda tem alguns, que muitas vezes quer ser mais índio do que nós mesmos índios, que nunca não nasceu no território indígena, não viveu lá, não carregou uma bacia na cabeça com água, não plantou a sua comida, e tudo isso eu fiz. E tudo isso eu ensinei. Meu pai, por exemplo, ele era especialista em carpintaria. Meu pai, ele ensinou a como assentar os tijolos. E eu fiz. Então, coisas que na minha rede social, que for ver, hoje, as minhas conquistas foi porque eu soube ter o respeito e ser educado dos governantes. Você falou isso, essa palavra mágica, que não existe falar de dignidade, inclusão e tudo mais, se não tiver o respeito. Respeito é a base de tudo. Essa falta de respeito que o Brasil tem com seus povos originários é muito também pela ignorância que a gente tem com relação a esses povos originários. Por exemplo, o Brasil descoberto em 1500. Certo. Né? De lá para cá, 423 anos. Certo. Né? 523 anos. 523 anos. Uhum. É que é de humanas, aí erra, né? Uhum. Tá, mas é bom pro corte. Muito antes disso, os povos originários já estavam aqui. Seus ancestrais. Que hoje é os nossos ancestrais. Certo. Tudo mais. Então, todo mundo tem um pouco no sangue, no indígena. Mas viver como índio da aldeia e quem respeita e vive a tradição, só vocês. Essa empatia precisa estar mais calibrada.
e tudo mais. Uhum. O que eu falo disso? Porque essa discriminação, esse preconceito, ele parte do princípio como se a defesa da tradição ela dependesse só de vocês estarem na aldeia. E hoje não tem como estar só na aldeia. Até porque a própria demarcação das terras indígenas é uma polêmica danada. E aí o índio tem que vir para a cidade. E na cidade ele tem que ter emprego. Na cidade ele tem que estudar. Na cidade ele tem que pagar a conta. Certo. Mas isso não quer dizer que ele não vai manter a tradição da língua, dos costumes e tudo mais. E muito menos ter parentes que estão na aldeia. Falta ainda o governo ver isso, entender essa situação de uma maneira que não seja tão binária. Ou está na aldeia, ou está aqui, se estiver aqui não é tão índio quanto o cara que está lá. Só que a tradição é a mesma. O terena que está na aldeia e o terena que está na cidade, os dois são terena do mesmo jeito. Sim. O coração é a mesma coisa. Perfeito. Danilo, você falando sobre isso, eu tenho que relatar que eu fui um dos primeiros coordenadores indígenas do município de Campo Grande. Eu fiquei inaugurando essa política pública. Inaugurando a política pública, eu fui também presidente por 2 mandatos na UEMS, no primeiro ano de cotas indígenas. E hoje, nessa data, a UEMS está fazendo 30 anos. E lá, a UEMS foi uma das oportunidades de cotas que, quando na época, houve muitas críticas, mas as cotas serviram. Porque deram oportunidade. O nosso povo indígena não tem cursinho dentro das comunidades indígenas. Como que ele vai concorrer com os grandes cursinhos aqui, com grandes professores que pode ensinar a nível? Como que vai comparar a mesma coisa? E como que vai resolver o problema da renda se não tiver capacitação, né? Exatamente. E quando a gente fala assim como fazer a política pública chegar, primeiro respeitando o espaço do nosso próprio povo e as decisões do nosso povo. Para isso, dentro do poder público mesmo, quem conhece a nossa realidade somos nós. Então, precisa respeitar as pessoas. Hoje nós temos bastante profissionais indígenas, mas se você vai olhar também, se a gente colocar no poder da caneta e fazer a contabilidade e a matemática, você vai encontrar que temos muitos desempregados e outros que são formados e graduados em alguns cursos que estão fazendo outros meios de trabalho, que não é aquilo que ele se graduou. E ainda não tem, nosso povo ainda fica atrás. Fica marginalizado. Fica marginalizado. Agora está abrindo algumas oportunidades, que tenha, vão fazer uma seletiva, coloca as cotas indígenas. Campo Grande, ela foi através do Conselho Municipal de Defesa dos Povos Indígenas, que solicitou para a prefeitura colocar as cotas, porque nosso povo ficava sempre por último.